Até o domingo passado, nós estávamos numa série falando a respeito dos dizeres eu sou de Jesus, e a série foi muito boa, né? Quem é que gostou da série? Quem assistiu a série toda? Poucos, né? Então se você não assistiu a série toda, tem tudo no YouTube. Só você colocar lá youtube.com/Capela Church. Foi muito legal, acho que a gente aprendeu bastante coisa. E disso que a gente aprendeu, assim, acho que não tem mais desculpa, né? Todo mundo aqui já sabe quem é Jesus através das palavras dele. Então agora é hora da gente colocar em prática. E a série foi muito profunda. Normalmente essas séries de julho, todo ano você vai ver isso na capela. De julho a agosto, setembro, é a parte que a gente aprofunda mais, a gente vai bem fundo mesmo. Aí a gente aprendeu várias coisas, foi muito legal. Agora a gente vai pegar um pouquinho mais leve. Nós vamos sair um pouco da teologia, né, e a gente vai pegar um pouquinho mais leve. E aí eu queria te alertar o seguinte: não desligue a sua atenção porque você se acostumou com um estilo de pregação. É muito comum a gente participar de uma igreja onde o estilo de pregação é de um jeito só. E aqui a gente é bem diversificado. Aqui tem pentecostal, valeu Serginho, tem pentecostal, tem reformado, tem assembleiano, tem batista, tem tudo. E aí às vezes muda um pouco. E a gente vai mudar e a gente vai ficar bem prático agora. Nessa série, a gente vai começar essa série no mês de outubro. No mês de outubro inteiro nós vamos falar a respeito disso e a gente vai falar sobre relacionamentos. Então tem um espaço para cada um. Aí você dá pensando assim, mas eu sou solteiro, isso aí não vale para mim. Então a mensagem de hoje foi especialmente preparada para você. Aí, ó. Porque a gente tem que acomodar todo mundo. Então a gente vai ter mensagens a respeito da vida de solteiro, casado, noivados, procurando, em busca, desquitados, viúvos e por aí vai. Cortejando. Então, cortejando, né? Tem o cortejando também. Enfim, tem um pouquinho para todo mundo. E outra, a ideia de... Porque hoje a gente está falando para os solteiros, não significa que isso não se aplica para os casados. Porque muitos dos comportamentos vão se repetir. E aí é o seguinte, por que eu estava falando da atenção? Não desligue a sua atenção porque você acostumou da gente olhar versículo por versículo, buscar lá no grego e tal. Por quê? Porque eu quero mais conversar contigo. Vai ser mais uma conversa do que uma pregação ao longo desse mês de outubro. E aí em novembro a gente tem várias surpresas, tem uns convidados que vão vir aqui pregar. Né? Para quem estava aqui ano passado, o Michelin pregou ano passado, ele vem de novo em novembro. Então sempre é o dia que lota mais a igreja, né, quando o Michelin vem. Então o Michelin vem pregar também, vai ser maneiro. Vem uns outros amigos aí que vão pregar em novembro, que aí eu vou ficar observando. Mas enfim, nós vamos falar sobre os solteiros. Aí vale ressaltar o seguinte: a gente vai adotar uma ideia que o curso natural das coisas, no pensamento cristão, é que o homem e a mulher vão se casar e formar uma família. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde as pessoas têm direito a opiniões diversificadas e não é o meu objetivo aqui tentar debater a opinião de ninguém quanto o que ele escolhe ou deixa de escolher. Não é isso. Isso aí é papo para uma outra oportunidade, mas nessa série nós vamos partir da prerrogativa de que o curso natural das coisas é que o homem e a mulher vão se unir e formar uma família só. E aí para isso eu quero ler alguns versículos para a gente começar a basear as mensagens. Então vale lembrar que essa é uma linha de pensamento cristão, você não é obrigado a concordar e eu também não sou obrigado a concordar contigo. Como já diz o ditado, todo mundo tem direito de estar errado, inclusive você. Amém? Então, os primeiros textos que eu quero ler estão em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo, na criação de tudo, Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27. Diz o seguinte: a imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Ali ele está falando da criação e aí Deus diz o seguinte: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Note que ele criou o homem e a mulher, mas no primeiro momento, quando ele fala da criação, só existiu o homem. Quem aqui já leu a Bíblia e fala assim, falou um negócio que não aconteceu? Quem aqui já passou por isso? Ninguém. Vocês não estão lendo Bíblia o suficiente. Estão precisando ler Bíblia. Está escrito aí, Deus criou o homem e a mulher. Mas no capítulo 2, você vai ver que Adão não tinha mulher. Ué, mas como assim Deus criou o homem e a mulher? Vale a pena explicar que ele criou o homem e a mulher, ele quis dizer que ele criou os gêneros. Era possível que fosse homem ou mulher. Ou cadê o Marcelo para me ajudar agora? Não tá aí. XY, XXY, sei lá. Quem estudou biologia vai entender. Ou é homem ou é mulher. E ele criou os dois, a sua imagem e semelhança. E aí ele continua descrevendo, ainda no capítulo 1, ele diz o seguinte: macho e fêmea ele os criou. Para que isso? Para que o propósito da procriação, de encher a terra, a ordem que ele deu para os homens, ide e procriar e multiplicar e encher a terra, fosse cumprida. Porque seria impossível se não fosse assim. E aí a gente pode tirar o primeiro resumo. A obra de Deus só é perfeita na sua plenitude quando os dois viram um.
A obra de Deus só é perfeita na sua plenitude quando os dois viram um. Óbvio que existem exceções daqueles que são chamados para viver solteiros pro resto da vida e tal. Se esse é você, misericórdia. Mas tem gente que é chamado para viver solteiro. Ele não vai casar nunca, é o chamado dele. Legal, amém, glória a Deus. Mas aqui nesse contexto, nós estamos partindo desse princípio de que eles vão casar e formar uma família. E aí ele diz que a obra só fica perfeita quando os dois se unem e formam uma só família. Porque o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só, criarei para ele uma ajudadora. E aí essa ajudadora eles vão se juntar e o homem vai deixar sua mãe e seu pai, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então o objetivo é isso, o objetivo é que eles se casem. Todo o objetivo da criação inteira é que eles se casem. Então, mas eu estou solteiro. Hoje a mensagem é para você. E aí a ideia é o seguinte, como que eu posso viver uma vida de solteiro e ainda assim glorificar a Deus? Porque muita gente acha que o objetivo do solteiro é se preparar para casar. E o objetivo da vida de casado é ser feliz um com o outro. Quem aqui já ouviu as historinhas vai saber, né? A historinha dos filmes de Hollywood é uma historinha que... E eles viveram felizes para sempre. E isso é mentira. Porque o objetivo do casamento não é ser felizes para sempre. Porque vai ter tempos que você vai estar triste. Quem aqui é casado sabe que eu estou falando a verdade. Amém? Quem aqui já não... Às vezes a gente pergunta pro pessoal, né? Você já pensou em divorciar? Divorciar não. Assassinato, sempre. Acontece. Então, a gente precisa entender que o objetivo do casamento também não é ser feliz. Nem o objetivo da vida de solteiro. Porque a gente já falou aqui em algumas outras séries que a gente vive num mundo onde todo mundo te incentiva a buscar a felicidade. A gente tem que buscar a verdade, não a felicidade. Porque a felicidade é um estágio temporário, é passageiro. O objetivo da vida de solteiro e da vida de casado e da vida de viúva e da vida de todo mundo é glorificar a Deus. Então a pergunta é, como que eu vivo a minha vida no estágio que eu estou e glorifico a Deus dessa maneira? Como que eu faço para viver a minha vida no estágio que eu estou e glorifico a Deus? Como é que faz? Qual que é o exemplo? Qual que é o comportamento exemplar para eu glorificar a Deus como solteiro? Domingo que vem nós vamos falar daqueles que estão procurando, aqueles que estão... para se casar, estão estudando um ao outro e tal. Como que faz para eu glorificar a Deus nesse estágio? E aí, enquanto eu estou falando para o solteiro, se você tirar o solteiro de lado e pensar, pô, isso aí vale para mim também como casado, você vai ver que essa mensagem vai se aplicar para você. Qual é o comportamento ideal daquele que é solteiro para glorificar a Deus? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 48. É onde nós vamos explorar um pouquinho mais da ideia. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Como que faz para glorificar a Deus sendo solteiro ou casado, ou seja lá o que for? Como que eu, indivíduo, vivo uma vida que glorifica a Deus? O comportamento está aí. Vós, portanto, sejam perfeitos, como o Pai nos céus é perfeito. Vós, portanto, sejam perfeitos. O que é perfeito? É completo, como Deus. Vocês devem ser completos. Aí as pessoas falam assim, mas não tem como eu ser perfeito. Mas você não pode deixar de tentar. O objetivo da vida, do solteiro, do casado, do procurando, é ser perfeito, como Deus é perfeito. Ser perfeito, sem falta nenhuma. Isso significa que você tem que olhar para Deus e achar os atributos de Deus e falar como que eu posso copiar Deus nisso daqui. Por exemplo, Deus é amor, então eu tenho que ser amor. Deus é misericórdia, então eu tenho que ser misericórdia. Deus é justiça, então eu tenho que ser justiça. Deus é paciência, para aqueles que já pensaram em assassinato no casamento, então eu tenho que ter paciência. Deus é tudo isso, então se Deus é tudo isso, eu tenho que ser tudo isso. No momento que eu saio fora dessas características, eu deixo o comportamento ideal que glorifica a Deus. Para pensar, no momento que eu deixo de ser paciente com aquele que eu amo, eu deixo de representar a Deus. Portanto, eu não glorifico mais a Deus. O comportamento ideal é ser perfeito, como Deus é perfeito. Aí a gente vai começar a nossa série. O texto base da série é Eu Preciso Ser Perfeito. Mas isso é muita hipocrisia. Não, hipocrisia é ler a Bíblia e falar que não dá para tentar ser perfeito. Essa aqui é a hipocrisia. Nós precisamos tentar. Se a gente não precisasse tentar, ele não tinha mandado. Jesus não é sacana.
Jesus não estava de sacanagem com a gente? Eis que um mandamento vos dou, um mandamento que vocês não podem cumprir. Vai e fica tentando a vida inteira. Ele não ia fazer isso. Ele virou e falou, sejam perfeitos, como o Pai é perfeito, completo, sem falta de nada. Solteiro, casado, viúvo, divorciado, no estágio que você tiver, você consegue ser completo. Por quê? Porque a sua plenitude só pode estar em Deus, não pode estar no outro. E aí isso aí é uma dica para quem vai casar nas próximas mensagens. E aí, algumas coisas que a gente precisa, como eu falei, vai ser uma conversa entre nós, algumas coisas que a gente precisa para nós vivermos esse comportamento. Tá dando para ouvir direitinho lá atrás? Tá de boa? Tranquilo? Show. Só para saber se eu preciso aumentar o microfone ou não, né? Bom. Algumas coisas que a gente precisa para glorificar a Deus no estágio que a gente está. Primeiro, você vai precisar de 4 coisas para você conseguir viver uma vida como solteiro ou casado para glorificar a Deus. Você vai precisar de planejamento, você vai precisar de aconselhamento, você vai precisar de paciência e você vai precisar de persistência. Você vai ver isso em alguns versículos que eu vou te dar aqui. Planejamento, aconselhamento, paciência e persistência. Essas 4 coisas são fundamentais para você viver uma vida que glorifica a Deus. Fundamentais. Primeiro, você vai precisar de planejamento. Tem um ditado que diz que se você falha em planejar, você planeja falhar. Se você falha em planejar, você planeja falhar. Aí você precisa começar a planejar o seguinte: quais são os meus objetivos? Já viu aquela entrevista de trabalho que o entrevistador pergunta para você o seguinte: aonde você se vê daqui a 5 anos? Quem aqui já fez esse exercício? O que você quer para sua vida daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? No meu aplicativo do Evernote aqui, né, eu tenho um negócio que eu faço todo ano em outubro. Eu falei pra galera, todo ano em outubro é o meu mês de planejamento. Outubro você vai ver que eu fico meio voado. Você pergunta as coisas pra mim, eu tô em outro planeta. Porque é o mês que eu tô planejando o meu próximo ano. É sempre assim, eu faço as minhas resoluções. E além do meu próximo ano, o próximo ano da igreja, o que a gente vai pregar e tal. Pra quem não sabe, as pregações são definidas anteriormente e tal. Eu tenho um planejamento de 10 anos na minha cabeça. Começou em 2014. Antes de vir pra cá, tava lá, 2014. O que eu vou fazer nos próximos 10 anos? O que vai acontecer? Eu estou constantemente olhando para aquilo ali. Por quê? Quem falha em planejar, planeja falhar. Vai dar ruim. Se você não escrever o que você vai fazer, vai dar ruim. Não vai funcionar. E aí, uma outra coisa interessante. Os próximos passos que você vai planejar e um negócio que talvez não seja muito comum para você. Quem é que vai te cobrar esse plano? Quem te cobra esse plano? Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz um planejamento, mas não contei pra ninguém, que é pra espantar o mal olhado. Eu planejei em comprar uma casa daqui a 3 anos, eu tô fazendo uma poupança, mas sabe como é que é, né? Se eu falar pras pessoas, o pessoal faz macumba, faz tudo isso aí, então não vou contar pra ninguém. Quem que vai te cobrar? Porque se você não conta pra ninguém, você não se sente cobrado. Isso é muito comum lá fora. Aqui no Brasil, talvez as pessoas tenham um pouco de aversão a serem cobrados os seus planos. Lá fora é muito comum. Lá fora você falar pra mim, eu vou chegar às 7h30 para montar a cadeira, 7h30 eu vou estar aqui te esperando, cara. E se você não aparecer, se aparecer 7h40, não espere bom dia. Eu vou falar pra você, mano, você não estava aqui 7h30. Por quê? Porque você falou que ia montar a cadeira, ninguém te pediu. Tá entendendo como é que funciona? Você fez um plano e não cumpriu. Muita gente tem esse problema, no Brasil mesmo, com horário, né? As pessoas têm problema com horário porque marca 7, chega 7h30. Problema com horário não é problema de agenda, é problema de caráter. Problema com horário não é agenda, é caráter. Por quê? Porque você acha que seu tempo vale mais que o tempo da pessoa que está te esperando. Então, você que é solteiro, um comportamento, você vai precisar de planejamento. Planejar. Se alguém estiver te observando, porque tem sempre alguém te observando. Se alguém estiver te observando, cumpra os seus horários. Cumpra o seu planejamento. Além de quem te cobra, vem uma outra pergunta. Quem que você ouve? Porque tem gente que não ouve ninguém, né? Rebelde. Não ouve ninguém. O cara não tira a experiência das outras pessoas. Fala, poxa, esse cara aqui já passou o caminho que eu passei. Eu vou ouvir, eu vou perguntar. Você vai precisar de planejamento. Para planejar, você precisa perguntar. E aí você vai precisar também de aconselhamento. Além de planejar, você precisa se aconselhar. Tem gente que tem medo de se aconselhar. Às vezes, a única pessoa que você tem para pedir conselho, às vezes até uma pessoa mais nova. A gente tem medo de se aconselhar com uma pessoa mais nova, porque, o que essa pessoa sabe? Sabe nada. E aí eu vou ler 2 versículos aqui para você a respeito de aconselhamento. Olha que interessante. Aonde não há liderança, o povo padece, mas há segurança na multidão de conselheiros. A segurança está na multidão de conselheiros. Um outro versículo, esse era Provérbios 11.
Provérbios capítulo 15. Para quem nunca leu Provérbios, tem 31 provérbios, um para cada dia do mês. Ótima leitura para você fazer. Você vai ficar um pouquinho mais sábio lendo Provérbios. Sem planejamento, os planos fracassam. Olha o planejamento aí. Sem planejamento, os planos fracassam. Mas na multidão de conselheiros, eles são bem-sucedidos. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: quem tem te aconselhado? De repente você resolveu mudar de trabalho. Você perguntou para quem? Você perguntou a opinião de alguém? Você perguntou a opinião de quem já trabalha no trabalho que você quer ir? Você tem se aconselhado com alguém? Se você não estou falando aconselhar de prestar conta da sua vida, briguei com meu marido e tal, isso aí você resolve em casa, resolve dentro das 4 paredes. Estou falando o seguinte, absorver a experiência de outra pessoa. Porque para você viver uma vida que glorifica a Deus, você vai precisar aprender a planejar e vai precisar aprender a ter humildade para se aconselhar. Você precisa aprender a se aconselhar. Quanto mais conselhos você tiver, mais sábio vai ser a sua decisão. Por exemplo, você vai comprar um carro. Você não tem carro, você vai comprar um carro. Eu te aconselho a perguntar para pelo menos 5 pessoas que tenham carros. Pergunta para uma que tem 2 carros, pergunta para uma que tem um carro caro, pergunta para uma que tem um carro barato, pergunta para uma que anda de bicicleta, pergunta para um que anda a pé, pergunta para alguém que já fez o planejamento. Pergunta para alguém que já fez o planejamento de quanto custa o carro, quanto custa o IPVA, qual é a desvalorização do carro, quanto tempo demora para o seu carro desvalorizar, quanto você vai perder nas parcelas que você vai pagar de juros em 5 anos, que ninguém tem dinheiro para pagar carro à vista, e quanto custa o Uber mensalmente para ver se você não prefere andar de Uber. Aconselhamento. Você precisa se aconselhar. Ah, mas eu já tenho carro, o que eu faço agora? Pergunta para quem já teve carro e vendeu. Tem um irmão aqui no nosso meio que tinha carro e vendeu o carro. Paulo, cansei de carro. Essa ideia de Uber é mais barato, vendeu o carro. Pergunta para ele. Hoje ele não está aí, foi no casamento. Pergunta para ele. Você tem se aconselhado? Todo mundo na Bíblia tinha conselheiro. As pessoas mais sábias da Bíblia tinham conselheiro. Se você ler os personagens do Antigo Testamento, você vai achar conselheiros. Davi tinha conselheiros. Salomão, o homem mais sábio do mundo, tinha conselheiros. Até Jesus se aconselhou. Jesus certa vez foi visto lá no monte, lá estava conversando com Elias e com Moisés. Até Jesus parava para orar e perguntava para o pai o que era para fazer. Ele mesmo falou para os fariseus: eu só faço o que o pai manda. Eu não faço da minha própria vontade, é o que o pai manda. Ou seja, ele recebeu uma ordem, ele recebeu um conselho. E aí, às vezes, a gente passa uma vida inteira sem se aconselhar. Se você quiser ser bem sucedido, você precisa aprender a se aconselhar. Quer viver uma vida que glorifica a Deus? Aprenda a planejar e aprenda a se aconselhar. Terceiro, você vai precisar de planejamento, aconselhamento, você vai precisar de paciência. Paciência é uma habilidade que poucos têm. Você vai precisar de paciência. Em inglês eu aprendi uma frase interessante. Com todo mundo que eu trabalhava, eu tive a sorte de ter mentores que falavam assim. Na Nova Zelândia, na verdade, a minha vida inteira foi assim, né? Tudo que eu aprendi num café. Sabia disso? Tudo que eu aprendi num café. Quando eu comecei a pesquisar as coisas a respeito de teologia, as pessoas ao meu redor não sabiam me dar resposta. Eu vivia num meio onde as pessoas não tinham tanto conhecimento assim. E aí eu tive que ir atrás do conhecimento. Achei as pessoas que sabiam e eu fazia literalmente assim. Tem um cara, por exemplo, que chamava Peter Reynolds, na Nova Zelândia. Foi o cara que me ensinou sobre a graça. Ontem o Hassan me perguntou assim: pô, você tem leitura aí sobre a graça? Eu falei: tem. Na hora eu tinha. Porque isso nunca saiu da minha cabeça, essa conversa que eu tive com ele. Mas eu liguei pro cara e falei: ó, eu fiquei sabendo que você entende a respeito desse assunto. Você não me conhece e eu preciso de 30 minutos do seu tempo. Eu pago o café e eu tenho 5 perguntas. Prometo que não tem nenhuma mais. Se você você senta comigo, eu pago o café e você me responde as perguntas. Pode ser? Pode, claro, obviamente. Aí ele sentou comigo no café. Mal falei oi. Oi, bom dia e tal, pergunta número 1. Por quê? Porque eu queria honrar o tempo do cara. E aí, depois disso, eu fui aprendendo. Eu vi tudo que eu aprendi na Nova Zelândia, eu aprendi assim, no café. Aí tem gente que fala pra mim assim: ah, mas isso aí não é muito cultural, né? No Brasil as pessoas não fazem isso e tal. Ué, só porque não é cultural não significa que não é correto. Por que você não começa essa cultura? Faça essa experiência. Pô, tô com um problema no meu casamento, queria pedir alguns conselhos. O que eu faço? Acha alguém que tem um casamento exemplar pra você, fala com ele: pô, senta comigo num café e me explica como que você faz. Como você trata sua esposa? Na hora que vocês brigam, como é que vocês resolvem os problemas? Como é que você educa seus filhos? Qual que é a regra? O macho mesmo que vocês conheceram, eu aprendi um monte de educação de filhos com ele. Com os avós dos meus filhos. Por quê? Porque eles já viveram aquilo que a gente está vivendo. Você precisa ser sábio. Diz que o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então você precisa aprender com os erros dos outros. Você vai precisar de paciência. Paciência.
Paciência é um negócio interessante, porque a gente tem que se permitir errar para desenvolver paciência. A gente nunca vai conseguir viver uma vida sem erros. Você vai tentar ser perfeito, mas você sempre vai errar. E a gente tem que aprender a errar e aceitar os erros e aprender com os erros. Em inglês a gente tem uma expressão que chama 3F, você vai lembrar dessa, que é o fail, fast, forward. Fail, fast, forward. Toda vez que você estiver diante de um desafio que você fala assim, pô, isso aqui talvez seja muito difícil, eu vou quebrar a cara. Vai de uma vezada só. Porque é para você falhar rápido e para frente. Porque na hora que você cometeu o seu erro, você já vai entender aquilo que você errou, você vai aprender a lição e você já vai continuar andando para frente. O problema é que a gente fica muito minuciosamente planejando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acaba não fazendo nada. Quantos de nós já falamos assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Passa uma semana, 2 semanas, um mês, quando vai ver não fez nada. Aí bate quando dá janeiro, né, todo mundo faz as resoluções em janeiro, né? Esse ano eu vou perder 5 quilos. 2 semanas na academia, acabou. Por quê? Porque não tem planejamento. Planejamento, aconselhamento, paciência e persistência. Persistência é uma característica fantástica que a gente precisa aprender para viver uma vida que glorifica a Deus. Por que eu estou falando isso tudo para você? Porque sem essas características, você não vai conseguir glorificar a Deus. Porque na hora que você falhar, você dá a volta. Você vira as costas para Deus. Na hora que o problema bater, você vai abrir a porta para o problema. Você esquece Deus. Você esquece as frasezinhas mais jargões que existem, né? Você não diga para o seu problema. Como é que é o negócio? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. A gente fala, memoriza. Aí na hora que bate o problema, estou deprimido, pastor. Dá vontade de falar assim, mas como? Como? Me explica como. A mesma palavra que eu tenho, você tem. Tá aqui, ó, só ler. É só meditar, só pedir socorro. As pessoas acham que é o toque mágico do irmão. É porque a gente vem das igrejas que vendem essas coisas, né? A paz é vendida, o espírito é vendido, tudo é vendido. Não tem venda. Todo mundo tem acesso. É de graça. Jesus já te deu acesso a essas coisas, de graça. Ele mesmo falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Então a paz dele está contigo. Acabou, é simples. Você tem todas as capacidades. De repente você precisa fazer uma consulta, tomar um remédio. Óbvio, eu entendo tudo isso. Mas o que você não pode é ficar chorando pelos cantos. Minha vida não anda para frente. Tá? Mano, olha onde a gente está, cara. Para pensar. Perspectiva, foi a última mensagem que a gente pregou aqui. Perspectiva. Tem uma perspectiva da sua vida para você ver se sua vida é ruim mesmo. Hoje de manhã a gente chegou aqui, tinha um cara tomando banho no córrego ali, cara. A vida dele tá ruim. O cara tava ali, ó, peladão, pra ele tava de boa. Mas você tem noção que ele tava tomando banho no esgoto? Tem noção? Uma pessoa em sã consciência não toma banho no esgoto. Não tem por que tomar banho no esgoto, porque você não tá limpando nada. Só tá sujando. Aí você vai falar pra mim que a sua vida tá ruim? Não faz sentido. Hoje de manhã veio uma mulher, hoje o mundo desabou, né, na igreja. Veio uma mulher aqui que já tinha passado por aqui e tal, tá com seus problemas e tal, com o olho roxo, toda roxa. Aí eu caí. Pra cima de mim, mano? Pra cima de mim? Você caiu? Você bateu com o olho no chão? Pô, faz isso não, né? Mas, sabe aquela fingidinha que quer dar uma fingidinha? Pra quê, mano? Pra quê? Resolve os problemas, perspectiva. A sua vida não tá ruim. Garanto pra você que a sua vida não tá ruim. Sua vida tá boa até demais. De repente tava precisando dar uma sacudida para piorar um pouquinho para você glorificar a Deus. Tiago mesmo que fala, né, na última igreja que ele ia, pô, lá o pessoal determinava benção e tal, tava bem. Aqui o negócio só tá andando para trás. Ele tinha 2 carros, agora tem um só. E só andando para trás. Eu tô orando para sua vida sacudir mesmo, pra você experimentar um pouquinho de pobreza, para você glorificar a Deus. Ué. As pessoas acham engraçado, mas tem gente que precisa disso, cara. Porque você tem tudo. Tem tudo, aí não tem relacionamento nenhum com Deus. Paulo mesmo falava, Deus falou para Paulo, é na sua fraqueza que meu poder se faz perfeito. É só quando a gente está fraco mesmo. Tem gente que precisa dessas sacudidas. Vou nem perguntar nem, né? Enfim. Persistência. Os obstáculos da nossa vida não são barreiras, eles são degraus. Para quem é fera mesmo, para quem tem fé em Cristo mesmo, na hora que bate o obstáculo, é difícil, dá trabalho, dá, mas o obstáculo não é uma barreira, é um degrau, pra você subir e passar pro próximo, entendeu? É assim que tem que funcionar. Então você precisa dessas 4
características. E aí, 3 perguntas para a gente finalizar essa mensagem. Deixa eu ver que horas são. 3 perguntas para a gente finalizar essa mensagem. Como que faz para eu glorificar Deus no estágio que eu estou? Primeira pergunta é o seguinte, para aqueles que estão se preparando aí para casar, estão olhando um para o outro, vou dar uma prévia para vocês, principalmente as mulheres. Mulheres, escutem o que eu estou falando para vocês. Mulheres, escutem o que eu estou falando. Mulheres solteiras, o que você estiver procurando, escuta o que eu estou falando. Essa pergunta para o homem, serve para a mulher também, mas faz essa pergunta para o homem. O que te ocupa? Qual é a sua ocupação? O que te ocupa? Como é que é seu dia? O que você faz? Que hora que é a sua oração? Que hora que é a sua leitura bíblica? Que hora que você trabalha? Que hora que você dá atenção para você mesmo, dá atenção para sua família? Pede pro cara, hoje em dia todo mundo tem celular, né? Pede pro cara te mostrar o celular dele, assim, ó. Meu calendário aqui, ó. É isso aqui que eu faço. Eu tenho tudo planejado. Porque você se engana, você achar que na hora que você casar com ele, ele vai liderar você numa devocional, em casa e tal, se ele não faz agora. Não vai. Esse negócio de, na hora que casar, conserta. Não conserta, só piora. Se prepara, só piora. Agora começa a ouvir os amém, né? Aí os maridos só assim, O que te ocupa? Qual que é a sua ocupação? Qual que é a estrutura do calendário do cara? Pô, se você não consegue escrever seu dia num pedaço de papel, mano, na moral, sua vida tá muito bagunçada. Muito bagunçada. Precisa consertar. Porque liderar uma família, ser pai de família, não é trabalho pra fraco não, cara. E se não tiver agendadinho direitinho, sabe o que vai acontecer? Você vai dar prioridade para as coisas que dão prazer para sua carne e vai negligenciar sua esposa, vai negligenciar seu filho. Quantas famílias eu já vi, principalmente família de crente, família de pastor, que o cara divorcia da mulher porque a mulher fala, na igreja não é uma coisa, em casa é outra. Você precisa entender isso, cara. Põe num calendário e mostra o que você faz. Aí, por exemplo, ditado, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qual que é o seu trabalho? Em termos de ocupação, qual que é o seu trabalho? Mulheres, se você está namorando com um cara e o cara não trabalha, não tem fonte de renda, o cara não tem um planejamento para ganhar dinheiro, chuta o balde. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Isso aí vai dar ruim. Para não falar outra coisa, vai dar ruim. Porque ele vai ficar nas suas costas. Porque a mulher não aguenta, é natural, a mulher não aguenta o cara vagabundo, a mulher não aguenta, a mulher começa a caçar trabalho pra cá, pra lá, vai ver a mulher tá com 3 trabalhos e o maluco jogando videogame em casa. Verdade ou não é? Quem aqui não conhece casamentos que o cara tá lá, ó, barbudo, moleque de barba, barbudo jogando videogame? Trabalho, você tem que ter trabalho. Se você não tem trabalho ou uma fonte de renda, tem gente que é esperta, que tem isso também. Não estou falando que você tem que... Porque já diz o ditado, se trabalho duro enriquecesse, todo pedreiro estava rico. Você precisa entender o seguinte, tem gente que tem fonte de renda que não é trabalho. O cara investiu bem o dinheiro dele, o cara ganha dinheiro tranquilo, de boa, você também não vai criticar. Mas se o cara não tem uma fonte de renda, o cara não tem trabalho, não devia estar nem namorando. Vai caçar um trabalho, arregaça as mangas, caça o trabalho. Ah, mas ele tem potencial, eu quero saber de potencial, eu quero saber do trabalho. Minha filha, na hora que aparecer com o namorado em casa, ah, pai, mas ele tem potencial, eu amo ele. Ama na cadeia. Eu quero saber de trabalho. Trabalho, qual trabalho? É isso que o cara tem que saber. Olerite, quero saber do olerite. Né? Por quê? Porque vai tirar ela de dentro da sua casa. Você vai casar com um cara e quando você tiver casado não tem mais volta. Mano. O pensamento cristão é que não tem mais volta. Você vai ver na hora que a gente falar dos casados, você vai ver que o casamento é o espelho de Jesus com a igreja. Não tem volta. E aí como é que faz? Qual que é o trabalho da pessoa? Primeira pergunta, o que te ocupa? Faça essa pergunta para o seu candidato, mulheres. Faça essa pergunta para o seu candidato. O que te ocupa? Aí a segunda pergunta que você vai fazer para ele. O que te entretém? Qual que é o seu entretenimento? Sua forma de entretenimento? Qual que é a sua forma de entretenimento? É mais fácil você extrair essa verdade quando a mulher perguntar para o homem. Por exemplo, algumas coisas para você viver uma vida e glorificar Deus. E aqui a gente está falando de entretenimento. Primeira coisa, música. Vou falar um negócio agora que vai doer provavelmente na maioria de vocês, como já doeu em mim. Se no seu celular tiver música, Spotify, baixada é pior ainda, que além de fazer um negócio ainda é pirataria, mas enfim. Baixada, comprada, Spotify, que trata a mulher, que chama a mulher de cachorra, vagabunda, prostituta, puta, todas essas coisas que a gente escuta, esses funks aí, se no seu celular tiver música dessa, você tem que deletar ele agora. Agora. Espera nem chegar em casa, deleta. Ah, mas vai acabar todas as músicas do meu celular. Vai meditar, mano, na palavra.
Você precisa deletar essas músicas agora. Sabe por quê? Porque você está objetificando a mulher, sem perceber. A gente dá ibope para esse lixo. E aí a gente põe na televisão, escuta. Sem você perceber, as criancinhas estão lá assim, ó. É seu filho e a sua filha que vão se tornar isso aí no futuro. O que te entretém? Ah, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Comece pelas músicas. Não estou falando que você não pode ouvir música do mundo, não, porque a gente já falou aqui que não tem música do mundo e música da igreja. Tem música boa e música ruim. Ponto final. Agora, música que objetifica a mulher, que trata a mulher como objeto, isso não é música. Isso é um objeto do diabo para acabar com a integridade do ser humano. Você deveria deletar essas músicas agora. Sem vergonha mesmo, falando. Deleta. Outra forma de entretenimento, filme. Não estou falando que é para você não ver filme, mas tem gente aqui que eu sei, porque sempre tem, porque 80% dos homens têm problema com isso, que gostam de um filmezinho pornô para apimentar a relação. Nossa, mas essas coisas não falam na igreja não, né? Ainda bem que a gente está na praça, né? Filme pornográfico não cabe com um cristão. Não cabe. Por quê? Primeiro, sem você saber, você está alimentando uma indústria de tráfico de mulheres. Começa aí. Você não sabe, mas a indústria por trás disso é o tráfico de mulheres. Se fosse a tua mãe, a tua irmã, você não ia assistir. Começa aí. Se você tem coragem de sentar do lado da tua mãe e botar aquele filme lá, por que você tem coragem de botar a sua esposa para ver? Ah, para apimentar a relação. Para apimentar, joga pimenta em cima, passa a língua, mano. Vai apimentar. Pornografia não cabe. Por quê? Tem gente que não percebe, mas quando você assiste um filme pornográfico é como se você estivesse numa escola, sabia? Você aprende 3 coisas, no mínimo. Você aprende quando o filme pornográfico está passando ali, isso fica na sua cabeça. Primeira coisa que você aprende é o seguinte, eu anotei aqui para não esquecer. Primeira coisa que você aprende que um corpo real não é o suficiente, que aquele corpo na televisão é de mentira. Aquele corpo perfeitinho lá é de mentira. É muito Photoshop, é muita maquiagem, é a menininha novinha, é tudo isso. O casamento de verdade tem filho envolvido, tem estresse, tem tudo isso. Então, a primeira coisa que você aprende, que um corpo real não é o suficiente. Você não se satisfaz com um corpo real mais. Só o de mentira, só o de boneca. Ou boneco, né? Porque também tem mulher viciada em pornografia. Segunda coisa que você aprende é que que um só corpo não é suficiente, que agora tem que ter mais. Quando você está vendo o filme, você está aprendendo isso. E o terceiro, você aprende que o corpo da sua esposa ou do seu esposo não é suficiente. Olha o problema que você traz para dentro do seu quarto. O que te entretém? Como é que você se entretém? Filme pornográfico e evangélicos cristãos não cabem no mesmo lugar. Não precisa nem vir pedir conselho para mim. Pastor, vamos sentar para a gente conversar? Não precisa conversar não, mano. Deleta. Deleta. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus maus caminhos, vai viver sua vida, glorifica a tua esposa, honra a tua esposa, que é isso que você deveria fazer. Esse é o resultado do casamento. Quer viver solteiro dessa maneira? O que te entretém? O que te ocupa e o que te entretém? E aí, por último... não, ainda tem uma do entretenimento aqui que vai doer mais um bocadinho. O que te entretém? Futebol. O homem trata futebol igual criança trata brincar. Quando eu era moleque, as crianças chegavam lá no meu muro, lá chamavam, Pedro, vamos brincar. Aí o cara tá lá domingão, a mulher querendo fazer um almoço maneiro pra família. Ele vai pra onde? Futebol. Vai pelar. Rapaz, homem não brinca mais não. Paulo fala o seguinte, Paulo fala que quando eu era criança eu pensava como criança, eu agia como criança, mas quando eu cresci eu deixei a criancice para trás. Jogar futebol de manhã, na moral, você quer fazer um esporte, quer fazer um hobby? Põe no seu calendário, entre em acordo com a sua esposa, naquela hora ali é a hora da atividade física para manter o corpo, mas trocar a sua família pelo futebol, também não precisa de aconselhar não. Tá dado o seu conselho, cancela seu futebol. Eu cancelei meu basquete várias vezes. Eu jogava basquete segunda-feira, agora minha esposa precisa de mim em casa segunda-feira, eu tô em casa. Aí eu jogava basquete terça-feira, cancela o basquete terça-feira. Acabou, né? Tá crescendo minha barriga. Faz parte. Você precisa honrar sua esposa como Cristo honra a igreja. O modelo do casamento é esse. A gente vai falar na hora do casamento. Mas mulheres, tá procurando um cara? O que ocupa e o que entretém? E aí, por último, última pergunta que você vai fazer para ele. O que te inspira? O que te inspira? O que te ocupa, o que te entretém, o que te inspira? O que te inspira é Deus ou o homem? Como assim Deus ou o homem? Por exemplo, quem que é o seu ídolo?
Para quem que você olha? Quem que você quer imitar? Deus ou o homem? O que que te inspira? Para que você acorda de manhã? Outra pergunta que eu coloquei aqui. Para que você acorda de manhã? Mulheres, a pior coisa que você faz é casar com um cara sem propósito na vida. Um cara sem propósito é uma ameba morta, nem viva. Morta. Você vai ter que sustentar ele pro resto da vida. Minha esposa fala que eu sou meio sonhador, né? Que eu falo assim, não, eu tenho que ter um propósito de manhã para mudar o mundo e tal. Ela viaja na maionese comigo. Eu falo cada maluquice, mas eu tenho um propósito para acordar de manhã. Eu acordo de manhã, eu já acordo no 220. Quando eu acordo no 220. Quando eu tô dormindo também, não me atrapalha não. Mas quando eu acordo no 220. Porque tem um propósito na minha vida. Eu vivo de propósito, eu não vivo por acaso. Eu vivo de propósito. O que que inspira o cara? Pergunta pra ele, o que que te inspira? Se você morrer, quem que vai sentir falta de você? Qual que é o seu legado? Em outras palavras, qual que é o seu legado? Porque quando você casar, você vai ter filhos. Os seus filhos são o início do seu legado, que você vai deixar para trás. O que você vai deixar para trás? Quem vai sentir falta de você se você morrer hoje? Ninguém? Então não quero casar com você também, não. Porque eu não quero estar sozinho no enterro. Você tem que pensar nisso, planejamento. Porque vai acontecer no seu casamento. Ou seja, você vai casar, vocês vão morrer os dois juntinhos de mão dada na cama. É raro. Muito raro. Um vai ficar para trás. E aí? Quem vai sentir falta? Você pensar nisso. Essas 3 perguntas. O que que te ocupa? O que que te inspira? E o que que te entretém? E aí Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios, para a gente fechar. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz o seguinte: os solteiros se ocupam com as coisas que agradam a Deus. Os que casam mudam de prioridade. Quero te dar um encorajamento, solteiro. Pensa bem se você quer casar. Pensa bem. Aqui a gente já teve alguns casos de separação e por aí vai. Pensa bem se você quer casar. Por que eu estou falando isso? Os solteiros cuidam das coisas de Deus. Não tem nada de errado você ficar solteiro. Cuidam das coisas de Deus. Quando você casa, você vai mudar de prioridade. Você vai mudar de prioridade. Sabe qual que é a sua prioridade? Não é o futebol. Não é o entretenimento. É a sua esposa. Você vai ter que viver para a sua esposa. E a sua esposa, você, mulher, você vai ter que viver para ele. Tem noção do que é isso? Você está preparado para entregar a sua vida por uma outra pessoa? Se você não estiver preparado, não se case. Ah, eu estou estudando. Meu casamento, né, para os estudantes aí do casamento. Estou estudando. Meu conselho para você, separe e espera 1 ano. Sem beijinho na boca, sem nada. Separa. Para ver se vocês vão casar mesmo. É um exercício interessante. Por quê? Tem gente que quer me enganar, né? Não, a gente tá só de beijinho. Aí fica sozinho no carro. Aí escorrega a mão onde não era para escorregar. Aí fica sozinho em casa. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai se prostituir. Que é isso mesmo? Relacionamento sexual para quem não é casado é prostituição. Ai. Pesadão, né? Você falou que essa série ia ser mais levinha e tal. Mas é... Por quê? Você está entregando um pedaço do seu corpo para uma pessoa que você não sabe se você vai passar a eternidade com ela. Você não sabe se você vai passar o resto da sua vida com ela. O casamento é isso. Uma vez que juntou, não separa mais. Você está disposto a fazer isso? Se você não estiver disposto, é melhor você separar. Porque o solteiro cuida das coisas de Deus. Separa, fica 1 ano separado, vê se é isso mesmo. Planeja, se aconselha. E aí sim, quando você estiver decidido, aí sim, você casa. Porque na Bíblia também não tem namoro. Sabia que na Bíblia não tem namoro? O pessoal fala assim, como é que é um namoro cristão? Não é. Não tem namoro cristão. Na Bíblia não tem namoro. Não tem beijinho na boca para testar. Você não é carro para fazer test drive. Na Bíblia tem casamento e não casamento. Na Bíblia tem relação sexual que dura para sempre e não relação sexual. Então meu conselho para você solteiro é o seguinte, fica solteiro. Melhor coisa que você faz. Porque você vai, no mundo, vamos traduzir, no casamento, tereis tribulações. Mas, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque Jesus está casado com a igreja até hoje. Amém?